Salve, salve, galera de radiologia forense, meus queridos acadêmicos e acadêmicas da UDC. Temos aqui uma aula especial para vocês, parte 1, radioantropologia forense. Nós vamos discutir aqui o estudo do ser humano em si, a antropologia e a atividade do técnico radiólogo, né, dentro desse aspecto. Primeiro vamos trabalhar as características principais deste assunto, dentro de alguns temas importantes relacionados à atividade profissional, e depois vamos trabalhar a parte 2, que serão as análises, já começando as análises características dos seres humanos, tá? Então, dando início, nós temos aqui a identificação ou radiologia na antropologia forense, né? Então nós vamos reconhecer, ou seja, conhecer novamente, né? Isso quer dizer que nós vamos dar de cara com uma pessoa que porventura tenha características específicas, viva ou morta, e essa pessoa ela vai ser identificada por nós, mesmo tendo alterações significativas, né? Então a gente está procurando uma identificação específica de uma determinada pessoa, tá? Muito bem. Então nós vamos, evidentemente, usar os nossos conhecimentos relativos a essa pessoa, porque mesmo que essa pessoa esteja muito tempo desaparecida, sem um dado oficial de estar morta ou não, se há suspeita mediante a identificação, né, a gente vai tentar identificar esse indivíduo para não parecer plausível em relação ao reconhecimento dessa pessoa. Isso quer dizer que, às vezes, em muitas das vezes na atividade profissional, encontramos pessoas que, por exemplo, estão desaparecidas e ou mortas e não há nenhum registro de identificação dessa pessoa, né? Não há identidade, né? A impressão digital não é possível dado conclusivo a partir da impressão digital, ou a impressão digital está danificada. Enfim, existem diversas situações onde a pessoa vai dificultar bastante o reconhecimento dela, esteja ela viva ou não. Tá? Então é possível acontecer esse tipo de processo, e aí a gente vai ter isso aqui que a gente está citando no slide, né? Troca de cadáver e reconhecimento errado de uma pessoa, né? E as consequências ficam a critério da vossa imaginação, né? Imagina quanto problema, quanto transtorno pode ocasionar esse processo, tá? Muito bem. Então, normalmente, nesses exames, o chamado corpo de delito, né, uma pessoa viva ou morta, o primeiro processo é a impressão digital que a gente citou no slide anterior. Tá? E a partir daí, caso da impressão digital, caso a gente não consiga identificar essa pessoa pela impressão digital, o que é comum acontecer pelo fato de ou a pessoa não tem uma identificação oficial, né, nos órgãos públicos, não tem uma carteira de identidade, tá? Ou a pessoa tem, por alguma razão, algum processo proposital ou acidental, a destruição das impressões digitais, né? É necessário outras linhas de identificação que a gente vai discutir na sequência. É muito comum acontecer um fenômeno conhecido como catatimia, né? Então a pessoa tem uma ligação muito forte com esse indivíduo que está desaparecido, e é comum acontecer de uma pessoa muito querida acabar não reconhecendo o próprio ente querido em virtude da situação emocional em que ela se encontra, né? Então é possível acontecer, o fenômeno chama-se catatimia. Tá? Muito bem. Mas aí, como é que vamos fazer o reconhecimento dessa pessoa, seja ela viva ou morta? Uma fotografia de um indivíduo, o estado dele não está muito legal, como vocês podem ver aqui, né? Muito bem, vamos lá. Então,
como a gente estava discutindo, o reconhecimento técnico ele tem de ser de alta capacidade do profissional que faz o mecanismo, né, que faz todo o procedimento. Né? É muito comum muitas pessoas chegarem em estados realmente deploráveis em condições de serem analisadas num processo médico legal, ou então a pessoa mesmo viva, às vezes apresenta ferimentos graves em que não se consegue fazer uma identificação para que seja procurado os familiares, enfim. São situações muito complicadas, né? A partir daí nós vamos trabalhar primeiro o traço biológico, né? Então esse traço biológico ele vai evidentemente ser criterioso no que tange o gênero da pessoa, sexo masculino ou feminino, porque só existem dois gêneros, né? O gênero masculino e o feminino. E a pessoa ela vai ser identificada mediante esse processo. Tá? E isso no caso de morte, com o cadáver não estando nas condições perfeitas para a identificação plena. Né? Então, é muito comum seguir-se o princípio, né, a preconização da imutabilidade ou perenidade. Né? Isso significa que, mesmo a pessoa estando desaparecida ou encontrada morta, viva ou morta, né? A pessoa estando desaparecida e depois encontrada viva ou morta, alguns traços biológicos, eles tecnicamente são permanentes, né? Tecnicamente são permanentes, quer dizer, eles podem sofrer uma pequena oscilação ao longo do tempo, mas são fundamentais para o mecanismo de identificação do indivíduo. A partir daí, nós vamos classificar esses traços dentro de parâmetros pré-estabelecidos, preconizados, né? E dentro disso vai se levar ao resultado final plausível pela praticidade, ou seja, quanto mais simples ele possa ser avaliado, melhor. Tá? Então, por exemplo, traço ósseo de mandíbula, né? Perdão pelos desenhos aí. Então, o traço ósseo da mandíbula, você pode observar aqui que a mandíbula masculina ela é mais angulada, tem um ângulo mais acentuado, né? Da mulher o ângulo é um pouco mais aberto. Isso já permite a ciência forense, a radiologia forense, concluir, mediante o exame radiológico, se o esqueleto é masculino ou feminino, se se tratava de uma mulher ou de um homem. Né? Então, dentro esse é um dos diversos aspectos a serem relacionados. É possível uma mulher ter uma mandíbula mais angulada? É possível. É mais difícil acontecer, mas é possível. Por exemplo, é comum em fase de crescimento algumas pessoas, ainda adolescentes, né, começarem a tomar hormônios aleatoriamente. Né? Então, uma moça que de repente esteja fazendo uma musculação, uma ginástica, alguma coisa, ainda adolescente, ainda em fase de crescimento, lembrando que a fase de crescimento ela pode ser detectada como ativa ou inativa pelo Atlas de Greulich-Pyle, que a gente discutiu em sala de aula, depois eu reviso aqui com vocês. E digamos assim, esse uso indiscriminado de hormônios, muitas mulheres, ainda no processo de crescimento, de amadurecimento corporal na adolescência, têm tomado hormônio masculino, tomado testosterona, e isso pode modificar a estrutura óssea dessa pessoa. Né? Então, é plausível mesmo de modificação. De um modo geral, a angulação é mais ou menos essa. O ângulo do homem, da mandíbula, do ramo mandibular e da base da mandíbula, como vocês podem acompanhar aqui comigo, esse ramo e essa base eles podem estar no homem com um ângulo menor de 125 e geralmente nas mulheres um ângulo maior de 125. Notem que a estrutura do corpo mentual, que é conhecido popularmente como queixo, né? Essa estrutura no homem ela é mais robusta que na mulher, vendo aqui os traços de comparação. A largura do ramo mandibular no homem é maior do que da mulher em modo geral, mesmo porque, como eu citei, a testosterona é o hormônio responsável pela robustez física
e a partir daí, como o homem produz mais de 200 vezes a quantidade de testosterona que a mulher produz, ele vai ter uma estrutura óssea e muscular mais robusta naturalmente via genética. Tá? Vamos à frente. Temos aqui o processo mastoide do osso temporal. Se você notar que este osso que eu estou marcando aqui para você é o osso temporal. Tá? Aqui nós temos o processo estiloide, o orifício do ouvido médio, o processo mastoide, por onde se insere o músculo esternocleidomastoide, daqui até o manúbrio do externo. Tá? E aqui a saliência posterior occipital. Reparem que na mulher não é tão acentuada, no homem é bastante acentuado. Tanto a saliência occipital, perdão, esqueci de colocar a saliência occipital aqui em cima, e o processo mastoide do homem é mais acentuado que na mulher na avaliação craniana. Esse é outro traço biológico importante nesse mecanismo de reconhecimento do indivíduo na análise radioantropológica forense. Tá? Então, são estruturas cranianas bastante evidentes. Né? Na mulher, um pouco menos evidente, mais suave. A curvatura óssea é mais suave, no homem é mais acentuado. Tá? Para frente. Temos aqui palatinos. Né? Na realidade, os palatos. Porque palatino, se você relembrar, o palatino é o osso que está situado na parte posterior do palato, que é constituído de 2/3 da maxila e 1/3 do palatino. Então, reparem aqui que o palato em si, né, o livro cita palatino, mas na realidade é palato mesmo, né, o nome é palato. Palatino é o nome do osso em si. Reparem que o palato, mais conhecido como céu da boca nas mulheres, ele é mais alongado e mais estreito. Repare que o homem é um pouco mais robusto, né, mais triangular, como sugere aqui a ilustração. Então, nesse caso, é outro mecanismo de identificação, a robustez da estrutura da arcada dentária. Sem falar na arcada dentária em si, né? No palato, o véu paladar, né? O céu da boca, o véu paladar, palato ou conjunção óssea maxilo-palatina, como você queira na linguagem anatômica, né? Então, você pode observar que na mulher ele é um pouquinho mais acentuado no quesito longitudinal e mais estreito. No homem ele é mais, digamos assim, simétrico, um pouco mais simétrico, né? Ficaria próximo de um triângulo com as faces iguais. Aqui eu não lembro o termo da matemática, enfim, mas acredito que você entendeu o que eu quero dizer, tá bom? À frente. Aqui, quadril, né? Por favor, vocês são profissionais da saúde. Bacia é termo proibido, tá? Só para lembrar as nossas saudosas aulas de anatomia. Tá? Muito bem. O arco pélvico ou contorno pélvico na mulher, ele é evidentemente maior, mais largo. Por quê? Porque no parto natural, aqui passa um bebê. Está alojado, o útero aqui está sendo sustentado pelo quadril, pelve ou arco pélvico, relembrando os ossos, né? O ilho, né? O pubis, esse osso aqui, o pubis, e o isquio, né? Aqui, esse espaço aqui representa a cartilagem denominada sínfise púbica. Você pode ver que o quadril no homem é mais estreito, e o arco pélvico, como não vai passar nenhum bebê aqui, obviamente o arco pélvico não tem por que ser largo. Então o quadril também é um traço biológico bastante utilizado para identificar a estrutura de um corpo a ser identificado, né? Uma identificação por traço biológico em radioantropologia. Tá? Então esse é um mecanismo bastante importante e nós vamos dar continuidade na parte 2, que vai ser a próxima aula a partir desse slide, tá bom? Um grande abraço para vocês e fiquem bem.